Bem, este é Cena. Vocês não viram nada? Agora, observem ela com calma. Alguém me explica de quem é essa mão? E é que na WWE tem coisas que às vezes passam despercebidas, por causa da rapidez com que acontecem. No entanto, isso não quer dizer que não aconteçam. A WWE está cheia de segredos a todo momento e em cada instante. É por isso que agora vou deixar a enrolação de lado, porque hoje vou te revelar os maiores segredos da WWE. Faz algum tempo, tanto The Shield quanto hoje em dia Jey Uso esperam nos corredores da arena, junto com vários fãs, para poderem fazer suas entradas. Embora a segurança sempre estivesse atenta para que nada fora do normal acontecesse, o que pudemos ver graças a um vídeo é que o cinegrafista é quem organiza toda a entrada de Jey Uso e se sincroniza perfeitamente com os fãs para que as imagens das câmeras fiquem realmente incríveis no momento da entrada. Esse grupo é tão esperto. Obrigado. Precisamos da sua ajuda hoje. Sim, senhor. Vou ficar no meio de vocês, então me deixem ser feliz. E bem, os resultados ficam bem bons. Agora, se falarmos dos segredos dos lutadores em suas entradas, podemos dizer que o Big Show sempre apertava o próprio pulso como uma forma de dizer à esposa que a amava e que sempre pensava nela. Rikishi, por sua vez, sempre esfregava o nariz para simbolizar o quanto amava sua família. Esses gestos foram feitos com tanta frequência que Rikishi e o Big Show foram imitados exatamente assim nos videogames. O Big Show. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é o que realmente existe debaixo do ringue. O lutador Dean Ambrose confirmou em uma entrevista que debaixo do ringue sempre havia uma pessoa da produção para ajudar na luta, manter a ordem dos objetos usados para bater ou até mesmo para consertar o ringue por baixo, caso algo estivesse errado. Nesta luta, foi visto por engano o monitor que essa pessoa usa. Os fãs não deveriam ver isso, então o árbitro tentou cobrir o mais rápido possível. No evento Hell in a Cell de 2021, Drew McIntyre enfrentou Bobby Lashley, mas o que todos vimos foi aquela mão misteriosa saindo debaixo do ringue para tentar arrumar as partes quebradas da mesa. Ou o que me dizem da WrestleMania 40, quando apareceu uma mão no momento em que Cody Rhodes procurava algo debaixo do ringue. Todos lembramos o susto que Brock Lesnar levou no Monday Night Raw, quando os monges trouxeram um caixão vazio. Mas, na verdade, o susto para Lesnar viria quando Undertaker aparecesse pouco depois dentro do próprio caixão. Como o Undertaker fez isso? Bem, na verdade há duas etapas nesse truque. A primeira coisa é que o Undertaker já estava embaixo do ringue quando Lesnar entrou no ringue. A segunda coisa é que os monges deixaram o caixão tão perto do ringue para que o Undertaker pudesse entrar sem que os outros percebessem. Esse caixão tem um alçapão na parte de baixo, por isso usa uma cortina preta. Uma vez que o Undertaker entra nele, já está tudo certo para que ele apareça na tela na frente do Lesnar. Sim, a WWE se preparou extremamente bem para isso, mas um erro do Taker fez com que a gente percebesse que ele realmente estava debaixo do ringue. Todos lembramos de um dos momentos mais icônicos da era PG, quando Enzo Amore fingia estar sem roupa pelos corredores da arena e mostrava absolutamente tudo como veio ao mundo. No entanto, o segredo disso é que ele usava uma cueca cor de pele que cobria perfeitamente as partes íntimas do lutador. Embora a WWE tenha pixelado toda essa área, fazia a gente acreditar que na verdade Enzo realmente estava sem roupa. No entanto, toda vez que Enzo Amore se movia, dava para ver a peça de roupa que ele estava usando. Se falamos de grandes segredos expostos diante das câmeras, não podemos esquecer de um que não aconteceu principalmente na WWE, mas sim na TNA, quando Bubba Ray enfrentou Christian e sua missão era aplicar um powerbomb nele sobre uma mesa de vidro. Sim, vocês conseguem imaginar o quão doloroso e grave pode ser fazer esse movimento em uma mesa de vidro? Bem, para a sorte de Christian, isso foi feito com vidro de açúcar comestível, algo que na verdade não é grave. No entanto, para dar mais credibilidade a esse momento, os paramédicos chegaram a examinar Christian no ringue, e pudemos perceber que a toalha já tinha manchas vermelhas,
antes de tocar o corpo de Christian. Mas o mau trabalho das câmeras da TNA fez com que os fãs percebessem esse grande erro. As grandes entradas pulando para o ringue também têm seu segredo, mas na verdade não é algo em que devamos pensar muito. Na verdade, era usado um trampolim para que eles pudessem se impulsionar o suficiente e sua entrada ficasse magnífica. Lutadores como Sin Cara e Kalisto usaram muito isso. Embora, claro, às vezes nem tudo saía como o esperado. Vocês se lembram da entrada incrível de Cesaro tirando toda a jaqueta de uma vez só? Bom, isso também tinha seu segredo. A peça precisava ser cortada por inteiro e era mantida unida, usando um tipo de fita adesiva que fixava as partes até que Cesaro decidisse tirar a jaqueta. Incrível, né? Quando Roman Reigns fazia sua entrada típica de Big Dog, ele dava um soco forte no chão para ativar a pirotecnia. Muitos se perguntavam como ele fazia isso, porque o golpe era brutal, e bom, o chão deve ser bem duro. No entanto, havia uma almofada no chão para ele bater o mais forte possível, e assim que a pirotecnia era acionada, a almofada era retirada da área de entrada. Como os tempos mudaram, para Goldberg não colocavam nenhuma almofada quando ele dava suas super cabeçadas no metal antes de entrar no ringue. New Day foi uma equipe que conseguiu conquistar muito mais coisas do que se pretendia. Uma das coisas mais lembradas é o lançamento da edição especial do serial Butch-O's. Na WrestleMania 32, eles tiveram uma entrada magnífica saindo de dentro de uma caixa gigante de cereal. Graças aos fãs presentes, podemos ver que eles realmente nunca estiveram dentro dessa caixa, mas sim entraram em cena quando a caixa já estava no chão. Se falarmos das aparições fantasmagóricas que o Undertaker e também o Bray Wyatt já tiveram, devemos saber que muitas vezes isso, nos programas gravados, está editado e o lutador aparece em questão de segundos. Embora ao vivo, isso costuma demorar um pouco mais. No entanto, muitas câmeras já registraram o momento exato em que os personagens saem debaixo do ringue. Até mesmo na WrestleMania 40 ele correu pelo meio do público e saiu da mesma forma depois de atacar The Rock. Ou, por exemplo, se lembrarmos da incrível entrada na WrestleMania 33, podemos ver que foi um elevador que fez o Tucker aparecer do nada entre as trevas. Um segredo também usado no retorno de Cody Rhodes na WrestleMania. A entrada de Rey Mysterio em seus primeiros anos na WWE era realmente fascinante. Me digam quem não se lembra dele pulando no meio da pirotecnia. Muitos se perguntavam como o Mysterio conseguia ser lançado tão bem para o palco. Eles usavam uma espécie de base trampolim para que ele fosse lançado para cima. No entanto, as coisas nem sempre saíam tão bem. Na WrestleMania 26, Mysterio demorou vários segundos para aparecer depois que a pirotecnia explodiu e ninguém soube o que realmente aconteceu. O que aconteceu? Como a WWE conseguiu fazer com que Triple H dividisse um quarto fechado com uma cascavel, uma das cobras mais venenosas do mundo, isso aconteceu para encerrar um episódio do Raw no final de outubro de 1999. Stone Cold trancou o Triple H em um quarto com essa cobra. A cascavel é extremamente venenosa e sua mordida pode te matar. Mas enfim, a WWE sempre tem um segredo. A cascavel que vocês veem aí é de verdade. E acontece que entre a cascavel e Triple H havia um vidro que os separava. Na verdade, vocês podem ver a borda do vidro no chão e também o reflexo. A empresa já tinha feito um segmento bem parecido anos atrás com o Ultimate Warrior, já que o Warrior tinha passado por vários testes para poder se vingar do Undertaker, e um desses testes era ficar cara a cara com uma cobra. Assim como que lo recién visto, la cobra era real. Vidro que, Separada de Warrior, se utilizou um cristal. Entre os dois. Um dos maiores segredos da luta livre é como fazem os lutadores sangrarem. Mas já te digo de imediato, o sangue é real sim. Na maioria das vezes, os lutadores se cortam sozinhos para iniciar o sangramento. Eles usam uma pequena lâmina que muitas vezes está escondida em suas roupas para tirá-la no momento exato. Na verdade, muitas superestrelas usam fitas nos pulsos, e normalmente é aí que guardam essa pequena lâmina.
Um exemplo claro disso era Kurt Angle. O medalhista olímpico nunca usava fitas nos pulsos, e quando normalmente entrava no ringue com elas, era porque naquele dia o veríamos sangrar. A parte mais difícil de tudo isso, obviamente, é que os lutadores se cortem em um lugar onde ninguém possa ver, ou que talvez façam isso da maneira mais rápida possível. Se fôssemos citar segredos aleatórios da WWE, haveria muitos para mencionar. No maior evento pay-per-view da WCW, o Starrcade, Derek Fong lutou contra Crowbar em uma luta hardcore, e um dos momentos mais brutais foi quando Derek Fong bateu repetidamente a cabeça de Crowbar com a porta. No entanto, a câmera mostrou um pouco mais e pudemos perceber que havia uma caixa preta que impedia que tocasse a cabeça de Crowbar. Incrível, não é? No começo da sua carreira, Braun Strowman tinha o costume de virar veículos gigantes, algo que, falando sério, é impossível. Mas então, como a WWE fez isso? Por exemplo, quando Braun Strowman virou o caminhão de produção da companhia, um cabo estava conectado à parte superior do caminhão e foi puxado do lado oposto. No entanto, quando Braun Strowman virou a limusine, pudemos ver um elevador hidráulico, que com certeza ajudou muito. Ninguém consegue imaginar Jeff Jarrett sem seu violão, e quando Jarrett te acerta com um violão, ele acerta com tudo. Um violão não se quebra tão facilmente na cabeça de outra pessoa. É por isso que elas são redesenhadas com materiais leves como papelão, e depois são coladas meticulosamente de novo para que o golpe pareça espetacular. Mas infelizmente, o segredo do violão acabou sendo exposto em um show ao vivo, já que enquanto Jeff Jarrett fazia suas aulas, ficou no mesmo. O de Strowman ficou no time do Strowman, ficou lá. Ele. Lutas às cegas na WWE normalmente não são muito populares, mas já aconteceram. No WrestleMania 7 pudemos perceber que, na verdade, essas lutas não são tão às cegas assim, pois há uma venda que pode ser retirada de dentro do saco para que eles possam enxergar perfeitamente. Obviamente, todo o resto já é atuação. O tamanho na WWE é algo fundamental, e a companhia muitas vezes tem alguns truques para que os lutadores pareçam mais altos do que realmente são. Por exemplo, nos bastidores, o entrevistador sempre vai se agachar ou abrir as pernas para não ficar do mesmo tamanho que uma superestrela. Por isso, muitas vezes, a WWE só mostra da cintura para cima, e quando a câmera se afasta, a gente realmente pode ver a verdade por trás do truque. Por isso, a empresa normalmente sempre procura ter entrevistadoras pequenas, para que não ofusquem as superestrelas, ou até mesmo, em outras ocasiões, já vimos as entrevistadoras sem sapatos. Alguém já viu esses buracos dentro da Hell in a Cell? Bem, a WWE começou a fazer esses buracos para que fosse muito mais fácil para os lutadores escalarem a jaula, caso eles quisessem. Além disso, poderia ser bem mais seguro para eles. Inclusive, se falarmos da primeira Hell in a Cell, podemos perceber que, enquanto eles verificavam embaixo do ringue para garantir que ninguém interferisse na luta, ao longe foi possível ver um microfone. Esse é um truque que a WWE usa há muito tempo, para que os golpes no ringue soem de uma forma espetacular. O que você faria se eu te dissesse que todos esses fãs da WWE que estão na primeira fila são falsos? E se eu dissesse que Undertaker e Kurt Angle se enfrentaram no evento principal do SmackDown? Undertaker se rendeu justo quando o árbitro estava fazendo a contagem sobre Kurt Angle. O Undertaker venceria. E sim, tudo isso fazia parte do roteiro. Mas a produção da WWE sentiu que esse momento ficou um pouco apagado e não foi bem captado pelas câmeras. Como esse show era gravado, a WWE decidiu que, depois do evento, Angle e Undertaker voltariam ao ringue apenas para recriar essa cena e gravá-la do jeito que eles queriam. Obviamente, sem público, a WWE fez com que o pessoal dos bastidores atuasse como fãs nessa repetição, para que a câmera não percebesse que a arena estava vazia. Então, com uma edição inteligente e bem rápida, tudo ficou tão incrível que ninguém nem percebeu. O segredo da pirotecnia é realmente incrível. A WWE tem toda a pirotecnia organizada para seus shows semanais e eventos.
Se alguém se pergunta como a pirotecnia explode no momento exato, é porque existe uma pessoa responsável por acioná-la no momento preciso, embora, às vezes, isso acabe dando errado e não exploda no momento certo. A WWE percebeu que era melhor ter alguém especializado em pirotecnia para evitar erros como o do Kane em 1997, quando o som veio antes da explosão. Todos nós víamos Goldberg entrar com sua clássica pirotecnia. No entanto, algo que os fãs gostavam muito era a fumaça que Goldberg soltava pela boca. Para fazer isso, Goldberg inalava a pirotecnia fria e depois soltava pela boca. Embora, na verdade, o próprio Goldberg disse que depois teria que parar de fazer isso porque suas narinas doíam bastante ao fazer isso. Outro dos grandes segredos que Goldberg revelou, era que normalmente a WWE incluía o cântico gravado de Goldberg. Isso não quer dizer que os fãs não gritavam seu nome, mas fazia com que gritassem no momento exato e de uma forma muito mais organizada. Não mais gritavam no exato momento e de uma maneira, os fãs cantavam seu. Obviamente, no todas las entradas han salido bien. Por ejemplo, en WrestleMania 29, un error de... Gritavam no exato momento e de uma maneira não. Sendo que, na verdade, aquele gelo seco era para simular a fumaça da sua entrada. Triple H acabou com queimaduras de 2º grau no torso e nos braços. Triple H caminhou até o ringue com o corpo ardendo e só jogando água da sua garrafa. E como se não bastasse, ainda lutou com o corpo queimado. Embora por Bate le quedaron marcas de quemaduras en su piel. anos atrás, algo semelhante aconteceu com o Undertaker na Câmara de Eliminação de 2010. O Homem Morto fez sua entrada como sempre, mas uma falha na pirotecnia fez com que ele acabasse queimando todo o seu corpo de forma impressionante. Undertaker disfarçou bastante bem, e na verdade a WWE modificou essa entrada, mas um fã gravou o momento exato em que Undertaker saiu quase correndo pelo fogo. Depois, veríamos ele pedir água aos árbitros para acabar jogando a água sobre o próprio corpo. Como se isso não bastasse, o próprio lutador confirmou que ele pediu para que o técnico de pirotecnia fosse demitido. Mas essa não é a primeira vez que o Homem Morto teve algum problema com a pirotecnia. No verão de 1998, Undertaker quase teve o rosto queimado quando o fogo saiu de um dos cantos do ringue. Felizmente, não passou disso. O morto e sua pirotecnia, que todo o seu... O vidro quebrado de Stone Cold foi uma parte fundamental em cada uma de suas entradas por algum tempo. No entanto, em uma entrada em particular, o vidro não quebrou e foi o próprio Austin quem tentou quebrá-lo com o corpo, embora o próprio lutador tenha confirmado que teve cortes em grande parte do corpo, tentando quebrar o vidro com o braço.